Aleluia! Glória a Deus! Saúdo aos amados irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos e amigos, vamos trazer nesta madrugada de domingo, aonde falaremos de um assunto chamado o fim de tudo, aonde muitos vão naquele grande dia perceber o quanto vacilaram, o quanto foram incrédulos, o quanto não deu ouvido à mensagem das boas novas de salvação de Cristo Jesus. Meus amados, nesta oportunidade falaremos de julgamento final, o grande trono branco. A verdade é uma só. Todos que repudiam, escarnecem, brincam do Senhor Jesus, naquele grande dia, vai estar diante dele, com seu joelho dobrado, confessando que ele é Rei e Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amados, e sem delongas, vamos para a mensagem falando do grande trono branco. Para muitos, a palavra branco, que simboliza a paz, realmente, para esse que se encontra com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, realmente é paz eternamente. Mas para todos que não estão com seu nome escrito no nome da vida, no livro da vida, apesar que vai estar diante de um trono branco, e quem vai estar sobre este trono, assentado para julgar povos, tribo, língua e nações, é exatamente este que muitos hoje escarnecem quando falamos que Jesus é o único caminho que leva o homem, ser humano, para o céu. Muitos dizem que a sua religião que é boa e que Deus está em todo lugar. Os que não dão ouvido à mensagem das boas novas, o Evangelho de Cristo, que salva, cura, liberta, leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Deus seja louvado. Naquele grande dia, vão chorar, vão espernear, mas não tem mais jeito. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto Jesus, ele não vem buscar a sua igreja, venha você para Jesus. Meu irmão, minha irmã, amigos, não é hora de brincar, de ser religioso, de ser cristão. É hora de buscar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. Amém? Deus seja louvado. E sem delongas,
Nesta madrugada de domingo, dia 21 de julho, vamos trazer a mensagem que se encontra em Apocalipse, Revelação, dando continuidade das pregações escatológicas. Meus amados, Apocalipse 20, 11, a seguir está escrito: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra, o céu, fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados, de acordo com o que tinha feito. Aleluia! Segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte, o Hades, foram lançados no fogo, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não for encontrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Oremos. Pai, aqui está, Senhor, tua bendita palavra. Nos ajude, Senhor, para estarmos preparados para aquele grande dia, porque no abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados aos ares para encontrar com o Senhor, autor e consumador da nossa fé, único e eterno e suficiente Salvador de nossas almas e de toda a humanidade, que nele crê e confia. Pai, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor venha ter misericórdia, porque são elas, Senhor, as tuas misericórdias, as causas de todos nós, ser humano, não ter sido consumido há muito tempo, pois renova-se a cada manhã em Cristo Jesus, e nele a tua misericórdia é de eternidade e eternidade. E que teu Espírito Santo, ó Pai, abra as mentes e os corações, revelando a palavra, convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Fala os corações, fica conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, é hora, digamos, da prestação de contas de tudo que fizemos, de bom ou de ruim. A palavra de Deus, que é a única regra de fé para todos que confiam e creem em Jesus, ela é inerrante, infalível, a bússola do cristão. Quando hoje nós pregamos a palavra de Deus, muitos já não dão ouvidos, não dão atenção, mas todos esses, se não se converterem a Cristo enquanto Ele não vem, ou enquanto está vivo, porque quem desce à sepultura não tem mais jeito. Se descer à sepultura sem Jesus, o dinheiro não vai servir para nada. A formatura, o anel no dedo, não vai servir para nada. O intelecto
a fama, o poder, também não vai servir para nada. Porque o texto é claro: todos estarão diante do trono branco. E quem vai julgar é aquele que nos ama, aquele que está dando oportunidade a todos de o aceitá-lo pela fé em seu coração. E o chamado é para todos. A porta da graça está aberta. Ela não faz acepção de pessoa, desde que venha para Jesus de todo o coração, não brincando de ser cristão. Nunca foi tempo de se brincar de ser crente. Primeiro que o diabo não brinca de ser crente. O Deus Altíssimo também não brinca de ser Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor para todos que não dão ouvido, atenção e, acima de tudo, não aceita a mensagem de boas novas, que é a salvação. Amados, e nesta oportunidade, vamos ver aqui, biblicamente, quem são os que vão estar diante do grande trono branco. A boa notícia é: todos que estão com seu nome escrito no livro da vida, esse vai estar com Jesus no grande trono branco, mas não será julgado. Julgado será todos aqueles que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Existe dois julgamentos. O julgamento para galardão, aí sim, é para os crentes, não é para os ímpios. Agora, o julgamento do grande e terrível, porque vai ser terrível para todos que rejeitou a mensagem das boas novas de salvação. Então, esse é para todos que foram negligentes, para todos que brincaram de ser crente ou que rejeitaram essa graça. Porém, o texto lido vai dizer que aonde tiver um corpo, ainda que esse corpo tenha sido, digamos, decomposto, mas o nosso Deus, Ele vai dar ordem. E olha que diz: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto. O livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo estava registrado nos livros. Mas isso aqui que é espetacular. O mar entregou os mortos que nele havia. Observe que muitos morreram naufragados. Mas naquele grande dia, o Senhor vai dizer: mar, devolve todos que morreram
no mar, afogado, e o mar terá que dar conta. Depois do mar, o inferno vai devolver todos que lá estão. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Deus seja louvado. Observamos que muitos dizem que quando se morre, acaba tudo. Na ignorância, para esses não tem mais parte alguma, não sofre mais, vai descansar, vai findar, mas é um engano. Existe vida pós a morte, e é vida eterna. Vida com Cristo, vida de paz, gozo, alegria, não haverá mais fome, não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, pois as coisas são passadas. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A palavra, ela é clara. Livro de Hebreus, escritor aos Hebreus. Lá está escrito que aos mortos está ordenado a morrer uma única só vez. Depois disso, segue-se o juízo. E aqui vai estar se cumprindo o que Hebreus 9:27 falou. Mas eu chamo a atenção ao verso 20, ao verso 18. Mas ainda vamos ler ao 17. Pois ao homem, que é ser humano, da mesma forma como o homem, que é ser humano, está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, ou seja, todos que estão buscando ao Senhor, se consagrando, saindo deste mundo que jaz no maligno, conservando assim a sua vida espiritual, com as suas vestes brancas. O branco significa separação, uma vida de consagração. Amados, tem uma seita aí terrível chamada Espiritismo, aonde o pai dele é Allan Kardec. E no Espiritismo diz que se morre, reencarna, morre, reencarna, não tem fim. Morre branco, reencarna preto. Morre preto, reencarna moreno. Morre rico, reencarna pobre. E assim, essa seita. Mas cai por terra, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, única regra de fé. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, mas ao homem, ser humano, está ordenado a morrer uma única vez. Depois disso, enfrentar o juízo. Agora, quem aguarda a vinda do Senhor Jesus,
Ele vai aparecer não para tirar pecado, mas para salvar a todos que o aguardam. E quem está aguardando ao Senhor, ele está separado, santo é isso, separado das práticas do mundo, aleluia, dos costumes e tradições do gentio. Meus amados, a coisa é séria. Infelizmente, muitos estão pagando para ver. Mas o Evangelho, ele tem sido pregoado em tempo e fora de tempo. Estamos sempre falando que Jesus, ele deseja vos salvar. Que Jesus é o único Salvador de toda a humanidade. E quando falamos para muitos, muitos ficam até enfurecidos, irados, não querem saber, acham que nós que estamos pregando as boas novas, queremos ser melhor que ele. Muitos acham que só nós temos Deus e ele não tem Deus. Meus amados, o problema não é ter, o problema é obedecer. Porque muitos dizem, eu amo a Deus. E quando fala do Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo, eles se iram, porque trevas não combina com luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terão vida eterna. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. No livro de Mateus, isso aqui é sério, capítulo de número 12, verso de número 36 e o 37, falando de julgamento. E a palavra, ela tem poder para matar e dar vida, salvar ou amaldiçoar. E por conta das palavras que muitos estão proferindo, falando, vão prestar conta naquele dia. Por isso que no capítulo de Mateus, verso 36, vai dizer assim, glória a Deus. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Quando falamos, acontece duas coisas. Liga na terra e é ligado no céu. E o que nós falamos, vamos prestar conta naquele grande dia, no dia do juízo final, do grande trono branco. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, todos sem exceção. Por isso, cuidado com o que falamos.
porque está tudo sendo registrado. Como tem os livros, muitos dizem que esses livros é simbólico, mas não, é literal. Por que é literal? No capítulo de Salmos, e esse salmo é de Davi, 139, verso 16 diz assim: glória a Deus. Salmo 139, 16. Os teus olhos, os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinado para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. Então, tudo que você e eu falamos está sendo registrado. Não que Deus precise exatamente, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o ontem, o hoje e o futuro. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão sobre todo o ser humano, sobre a terra, sobre os bons e os maus, para, no dia do juízo, cada um prestar conta tudo que fez. O problema não é o que fizemos. O problema é o que não deixamos de fazer. Porque quem confessa e abandona, acha, encontra dele misericórdia. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, falando ainda de juízo, porque esse é o tema, o grande, terrível trono branco. Por que terrível? Porque lá ninguém vai levar advogado para tentar subornar o juiz. Primeiro, que esse juiz, ele conhece os seus pensamentos, desejo e intenção dos corações de todo ser humano. Ele sabe antecipadamente o que nós vamos falar, fazer. Não se esqueça disso. Em João Evangelho, no seu capítulo de número 12, Evangelho que escreveu João, capítulo 12, verso de número 45 a seguir, olha que está escrito. Aleluia. Isso aqui é para quem não quer ouvir a mensagem, o evangelho, que muitos escarnece, muitos tira onda. Vai dizer assim: quem me vê, João 12, 45 a seguir, quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Presta atenção, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que eu proferi,
o condenará no último dia. Que este dia que estamos pregando nesta madrugada de domingo, dia, aleluia, 19. Glória a Deus. Meus amados, Jesus disse que ele não se incomoda. Aquele que o rejeita não aceita a sua palavra. Mas há um juiz que julgará no último dia. A própria palavra que ele proferiu, que ele pregou, que ele falou, e que muitos debocham, muitos não estão nem aí, mas naquele grande dia, é a própria palavra, que é a Bíblia. Por que a Bíblia? Porque ele é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João Evangelho, capítulo 1 do 1 3. Ele é o verbo, a palavra. O escritor aos Hebreus, ele fala claramente a respeito de Jesus. E olha que ele diz, carta aos Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E diz assim, as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata, glória a Jesus, do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Ele é a palavra. E o que nós estamos fazendo não é por vontade própria, melhor dizendo, é o mandamento, é a ordenança. Tem um provérbio no mundo que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele pode, eu tenho juízo. É por isso que estamos pregando as boas novas, em tempo e fora de tempo. Como disse o Senhor a Ezequiel, no capítulo de número 3, glória a Jesus. E no verso 27 de Ezequiel 3, está escrito assim, glória a Jesus. Mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca, e você lhes dirá, assim diz o soberano Senhor, quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma geração rebelde. É isso que muitos estão se tornando rebelde, não aceita a mensagem que pode salvá-lo, que pode santificar, libertar. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade,
e a verdade os libertará. João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Muitos pensam que é o Deus Altíssimo, o Pai, que vai ser o juiz do grande trono branco. Mas não é. Vamos mais uma vez mostrar isso na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela responde. Glória a Jesus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Glória a Jesus. Em João Evangelho, capítulo 5, vamos ler aqui do 22 ao 29. Glória a Deus. Evangelho que escreveu João, capítulo 5, verso 22 ao 29. 22 diz: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou tudo, ou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia. Mas já passou da morte para a vida. Repetindo, verso 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso aqui confirma que todo aquele que crê e confia obedece, e seu nome estando no livro da vida, não será julgado num trono branco, mas estaremos com ele num trono branco, julgando as nações, o mundo e os anjos. E que anjos são esses? Os anjos caídos, que viraram demônio. E vamos ver isso na Bíblia. Mas continuando, João 15, João 5, agora o verso 25. Eu afirmo que está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirão viverão. Aleluia! Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Verso 28. Não fica admirado com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiveres no túmulo ouvirão sua voz, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, tudo que fizemos, vamos prestar conta. Quer seja bom, quer seja mal. A palavra de Deus é clara. Não vingueis a vós mesmo, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Aleluia.
O escritor aos Hebreus, no seu capítulo 10, e no verso de número 30, diz assim: Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Hebreus 10, 30. Glória a Deus. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, aos cristãos de Roma, os romanos, seu capítulo 12 e o verso 19, diz assim: Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aleluia. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Muitos dizem: esse negócio, eu não sou Jesus Cristo, para dar outra face. Mas não esqueça que aquele que, digamos, vence o mal com o mal, vai receber de volta o mal. Mas quem vence o mal com o bem, recebe de volta o bem. Gálatas 6, verso 7 diz: de Deus ninguém engana. Outra versão: ninguém escarnece. Outra versão diz: de Deus ninguém não se zomba. Tudo que o homem, ser humano, planta, colherá. Quem planta na carne, colherá corrupção e morte. Mas quem planta no Espírito, salvação e vida eterna. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ainda no verso de número 9 de Gálatas 6, e o verso 10 diz: glória a Deus. Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, aos irmãos cristãos. Meus amados, fazer o bem é plantar para a nossa salvação. Fazer o mal é plantar para a condenação. Não esqueça que precisamos ser obediente à palavra de Deus, porque vamos ser julgados pelo que está escrito, pelo que ouvimos e pelo que praticamos. E o que é que nós estamos praticando? O bem ou o mal? Estamos de acordo com a palavra? Porque naquele grande dia, ninguém vai escapar se não se arrependeu em vida, se não praticou o que era bom. Porque a palavra é clara. Jeremias, capítulo de número 17. E o verso 10 diz assim: Jeremias, capítulo de número
10. Capítulo 17, verso 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Falei que vamos julgar o mundo e os anjos caídos. Nós quem? A igreja. Aquele que aceitou Jesus pela fé no seu coração e obedece a sua palavra e anda segundo a palavra. Não adianta apenas ouvir. Temos que ser praticante. Porque Tiago, capítulo de número, aleluia, 1, ele diz assim, glória a Deus, verso 22, capítulo 1, Tiago, verso 22. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei, perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ainda o verso 26 ele diz, se alguém considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Mas a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos, nas suas dificuldades, e da viúva. Cuidar dos órfãos e da viúva na sua dificuldade. E não se corromper pelo mundo, com a prática do mundo. Não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque se fizermos isso, estamos cumprindo a palavra. Não é fácil, mas é possível. E só é possível quando damos lugar ao Espírito Santo. Porque ele gera em nós, aleluia, o caráter do Deus vivo. O amor incondicional, o amor agape, o fruto do Espírito, começa com amor. São 9. E se é 9 porque é o fruto, é fácil de explicar. Uma laranja tangerina é uma laranja, mas quando se abre ela tem vários gumes. Assim é o fruto do Espírito, que são 9. Aleluia. E começa com amor. Depois, paz. Depois do amor e da paz, vem mansidão. Depois da mansidão, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados,
Em 1 Coríntios 6, verso 1 e 2 está escrito assim: que vamos julgar o mundo e os anjos caídos. Diz assim a palavra de Deus: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelo ímpio, em vez de levá-lo aos santos, que é os cristãos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? E esse santo aqui, os crentes, os cristãos, porque a palavra santo deriva do hebraico, separado. Não é os santos dos católicos, aquelas imagens que tem olho, mas não enxerga, ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala, som algum sai da sua garganta, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda. Torne-se igual a ele o que faz e o que nele crê. Salmo 115, verso 4 a seguir. Santo é separado para servir ao Deus vivo e seu Cristo. Amém? Então 1 Coríntios 2, 6, 2 diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haverão de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Esses anjos são caídos, que virá o demônio, porque como nós lemos, naquele dia, todos eles vão sofrer no lago de fogo eternamente. O diabo, a besta, que é o anticristo, o falso profeta, e todos os anjos caídos, e toda a humanidade que não aceitou o convite para o banquete, o casamento da noiva com o noivo, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez provando que é Jesus que vai julgar. Diz assim a palavra, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Paulo é bem enfático falando a seu filho Timóteo na fé. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aleluia! Então é Jesus que vai julgar os vivos e mortos. Vamos provar que os mortos serão ressuscitados para ser julgados, para aí ser condenado eternamente num lago de fogo, que é a segunda morte, que arde com enxofre. Ainda provando que é Jesus que será o juízo. Romanos, capítulo 14, verso 9. Romanos 14, verso 9. Vai dizer assim:
Glória a Deus. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, você, porque julga seu irmão, e porque despreza o seu irmão, pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então aqui é Jesus, ele será o juiz. E para não ter dúvida, vamos que ver o que diz Filipenses 2, verso 9 ao verso 11. No 9 está escrito: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos e amigos, todo aquele que se dobra seu joelho aqui na terra para o Senhor Jesus, esse será bem-aventurado. Esse que se dobra e confessa a Ele, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo, aleluia, a tua graça, que é o favor merecido, reconhecendo o grande amor que nos amou, se fazendo pecador por nós, se fazendo maldição em nosso lugar, como está escrito, Gálatas 3:13, Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro por nós, por mim e por você. Desperta, tu que dormes, levante dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Meus amados, vamos dar ouvido às boas novas de Cristo, ao Evangelho que salva, cura, liberta, transforma, leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Glória a Deus. Ainda o apóstolo Pedro, quando ele está diante de Cornélio, olha que Pedro diz, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 10, verso 42, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas para melhorar, verso 41, não por todo o povo, mas por testemunha que designara antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Jesus, ele será o juiz daquele grande dia, um dia que será terrível para todos que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que Jesus disse. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em Apocalipse, capítulo de número 3:5, vai dizer assim:
3:5 de Apocalipse. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aleluia! Então, todos que estiver com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro não terá segunda morte, não será julgado no grande e terrível trono branco. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Já chegando para o final desta mensagem, em Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Daniel, que é considerado a escatologia da velha aliança, e no capítulo de número 12, verso 1 e 2. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó, e dormem no pó que estão mortos, sepultados. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aleluia! Haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição, até o dia de hoje, só aconteceu uma, que é Jesus. Na sua vinda, todos que morreram em Cristo, até a sua vinda, depois que ele arrebatar a igreja, não abrir e piscar de olhos, palavra grega é parúzia, ou parousia, rápido, não dá tempo de se arrepender. Então, o que ocorre? Nesta época, todos que estiver com seu nome escrito no livro da vida, eles serão ressuscitados. E quem estiver vivo, transformado no abrir e piscar de olhos, será arrebatado, tomada força pelo Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Glória a Deus. Então, chegando já para o final desta mensagem, os que não tiver com seu nome escrito no livro da vida, então eles vão perecer. Em Lucas, no seu capítulo de número 10, olha que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele mandou de 2 em 2 para evangelizar. Quando eles voltaram dando o relato a Jesus, ficaram alegres, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios nos submetem a nós. Olha o que Jesus falou para ele. Lucas capítulo 10, 17 ao 20. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Em teu nome? Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobra e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano.
Contudo, verso 20, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, então, o texto de Apocalipse, e aqui vamos encerrar, seu capítulo 20. Mas eu quero mostrar aqui duas coisas antes, que diz assim no verso de número 7, capítulo 27. Quando terminar os 1000 anos, que é o milênio, o reino milenar de Jesus aqui na terra, aí diz o seguinte: Satanás, que vai ficar preso durante os 1000 anos, será solto para enganar ainda as nações. E diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo do céu os devorou. O diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Neste caso, o falso profeta e a besta, o anticristo, é o próprio Senhor Jesus, que com a sua palavra lança os dois no lago de fogo. É os primeiros a inaugurar o lago de fogo, que é o sofrimento eterno, a segunda morte. Mas quando termina o milênio, o diabo será solto um pouco de tempo, enganará muito, mas ele reúne todos os povos para vir contra Jerusalém. Aí o Deus Altíssimo faz descer fogo do céu e consome todos eles. E lança o diabo no lago de fogo, aonde já está o filho, que é o anticristo, e o falso profeta. Agora, no julgamento, todos que não tiverem seu nome escrito no livro da vida, vai se juntar ao diabo, ao falso profeta e à besta, que é o anticristo. E aqui diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado, que é Jesus, como já lemos várias passagens, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outros livros foram abertos, e o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Mas o mar entregou os mortos que nele havia, e os mortos e o inferno, e a morte e o inferno, que é o Hades, entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados até a morte, e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. É o versículo mais triste da Bíblia. Apocalipse 20, 15. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida
foram lançados no lago de fogo. E aí é choro, ranger de dente, o fogo não se apaga, não se consome, e é sofrimento eterno. Amados, todos que acham que seu dinheiro vale alguma coisa, mas é só olhar aqueles que tinham poder, dinheiro, fama, estão mortos e sem salvação porque não aceitou a Cristo. Escarneceram do Senhor. Disseram que a sua religião era massa, era boa e que Deus estava em todo lugar. Rejeitaram a Jesus, escarneceram dele e continuam escarnecendo. E nós cristãos somos muitas vezes caluniados, rejeitados, taxados como santarrão, só nós temos Deus, ele não tem. O que nós queremos é que ele se arrependa como nós nos arrependemos e aceita Cristo, porque ele ama todos, deseja salvar todos e tem poder para fazê-lo. Não esqueça disso, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus leva o homem pecador remido pelo teu sangue para morar no céu, amém? Desperta, tu que dorme, amém? Amados, encerrando em Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 17 e 18. Quando vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia! Glória a Deus! Tudo está debaixo dos seus pés. De Jesus. Jesus, ele vem. Estamos preparados. Não deixe que o inimigo continue vos enganando, que religiões salva, que religiões liberta, que Deus está em toda religião. Jesus não é religião. Jesus é o único caminho. Caminho leva alguém a determinado lugar. E esse caminho que faz a ponte da terra para o céu é Jesus. Só ele pode levar o homem para o céu, ser humano. Todos que confessam a Jesus em seu coração e abandonam seus pecados, as suas paixões, a mentira, a bebedice, o tabagismo, as drogas, as orgias, os adultérios, que abandona toda a iniquidade. Ele, com seu sangue, nos purifica de todo pecado. Escreve nosso nome no livro da vida. E quando ele vier no abrir e piscar de olhos, estaremos com ele para sempre. Então, meus amados, a trombeta a qualquer momento vai soar. E quem não estiver preparado vai ficar para grande e terrível tribulação. E o que não se salvar pelo fogo vai estar num grande tribunal branco, sendo julgado por ele. E a igreja que subiu vai estar no grande trono branco, não para ser julgada, mas para julgar com ele. Como diz 1 Coríntios, capítulo 6, 1 e 2 e 3. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue bradando nos corações, abrindo entendimento, e que aquele que está afastado do caminho do Senhor volte correndo para ele, que ele está de braço aberto e deseja te salvar.
Ele não vai ter rancor, desde que você abandone de coração. Ele está pronto a perdoar. Então largue tudo, largue o mundo com as suas práticas, suas paixões e venha para Jesus. Amém? Um grande abraço. Shalom Adonai.